Boa noite, meus irmãos. Nós estamos numa série de pregações, como nós costumeiramente fazemos aqui. Essa está sendo um pouquinho diferente, porque o que a gente faz normalmente é pegar um livro da Bíblia, ou um trecho da Bíblia, um trecho de um livro, e expor ele verso a verso, capítulo a capítulo. Nós fizemos isso em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, e agora nós vamos dar um salto lá para Gênesis capítulo 11. Nós vamos pular ali a história de Noé, e vamos aprender hoje com a história da Torre de Babel. E o tema de hoje é esse aí: torres que destroem. Torres que destroem. Então, Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. Eu vou ler também, está aí projetado, você pode acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor ministre em nossos corações por meio da exposição da Tua Palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco de maneira poderosa, Pai, e que possamos sair daqui na certeza de que ouvimos o Senhor e não a homem algum, ó Deus. Eu clamo então a Ti, a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor me use nesse momento como Teu instrumento, ó Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado pela água. Meus irmãos, o texto de Babel é um texto famoso, é um texto que todas as crianças que frequentam a igreja conhecem, porque essa é uma história que ela é contada repetidas vezes. E é um texto que muitas vezes nós olhamos para ele com uma certa, como é que eu vou dizer assim, na defensiva, ou não crendo tanto que isso seja absolutamente real, mas como um mito, como uma história assim, distante da gente. Alguns nem acreditavam que esse texto de fato estava na Bíblia. De repente você está ouvindo ele aqui agora e está pensando: eu pensei que essa história não tinha nada a ver com a Bíblia, não. Achei que era um conto assim, eu não sabia que isso era da Bíblia. Mas é exatamente da Bíblia, e ele está dentro de um contexto, o que faz com que a gente perceba que esse texto é de fato real, ou seja, ele de fato aconteceu. E eu quero trabalhar com você esse contexto, porque senão a gente não entende bem o que é que está sendo narrado para nós aqui. Então, nesse contexto aí, você pode ver o seguinte: a gente voltando lá para Gênesis capítulo 6, que é onde começa a história de Noé. Eu quero apenas pontuar algumas coisas aqui. Deus vê onde a corrupção humana havia chegado. Ele olhou para... Veja bem, Deus criou tudo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2 conta a história da criação do homem. Gênesis capítulo 3 conta a história da queda do homem. Gênesis capítulo 4 conta a história de Caim e Abel e como o pecado atinge as pessoas, que nós vamos ver depois a descendência de Caim. Não foi só Caim que foi ruim, mas toda a sua descendência. Gênesis capítulo 5 nós vemos a descendência de Sete, que veio para o lugar de Abel, e vemos que há um povo escolhido de Deus que vai abençoar a terra. E a partir de Gênesis capítulo 6 nós vemos o máximo da corrupção, ou naquele momento o máximo da corrupção que já poderia ter chegado. Nós não estamos tão distantes assim da criação, mas o homem já estava mostrando toda a sua capacidade de fazer o mal. A sua capacidade era tão grande que Deus olhou aquilo e falou: quer saber, eu vou destruir esse negócio todo. Eu vou acabar com tudo. Só que ele olhou para a terra e viu um homenzinho lá justo, ou um homem que lhe agradou os olhos, diz o texto. Esse homem chama Noé. Mandou que Noé construísse uma arca. Então, a gente tem isso lá em Gênesis capítulo 6. E aí em Gênesis capítulo 7, Deus manda o dilúvio, e só quem é preservado em termos de humanidade é Noé, sua esposa, seus filhos e noras.
Então é só essa família. É um recomeço da humanidade. É tipo como Deus falando assim, vou dar uma nova chance para essa galera. Eles começaram meio atrapalhados, mas vamos começar de novo aí e tal. Gênesis capítulo 8 encerra o dilúvio, 40 dias de chovendo o tempo inteiro. Gênesis capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé, de preservação da humanidade, de preservação da vida. Qual é o símbolo dessa aliança? O arco-íris. Se fossem as crianças iam gritar bem fortão. O arco-íris! O arco-íris é o símbolo dessa aliança. E aí em Gênesis capítulo 10, nós vamos ver a descrição das descendências dos 3 filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Então esses 3 filhos de Noé, a partir dali, recomeça a humanidade, por assim dizer. E na descendência de Cã, tem um caboquinho lá chamado Nimrod. E ele é uma espécie de primeiro conquistador da terra. Ele é o primeiro imperador da terra, por assim dizer. Ele começa a conquistar várias cidades, ou várias regiões, melhor dizendo. Ele começa a conquistar várias regiões e começa a se fazer rei sobre essas regiões. E entre essas regiões estava Sinear, que é justamente aonde nós vamos chegar agora. Onde nós vamos chegar agora com o nosso texto. O texto está narrando a história de um povo que era único. Aqui, deixa eu dar mais outra descrição aqui para você entender bem o que está acontecendo. Em Gênesis capítulo 10, está narrando a descendência dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, beleza? Essa narrativa é para chegar em Abraão, que está lá no fim do capítulo 11, porque a ideia é mostrar a linhagem do povo da promessa. Lembra a semente da serpente, semente da mulher? Há 2 tipos de pessoas no mundo: as pessoas que adoram ao Senhor e as pessoas que são rebeldes contra o Senhor. As pessoas que são rebeldes contra o Senhor é chamada semente da serpente. A gente viu isso lá em Gênesis capítulo 4. E elas sempre vão perseguir aqueles que adoram o Senhor, que é chamada a semente da mulher. Então o que Deus está querendo mostrar para nós aqui é que Ele preservou essa semente da mulher, essa linhagem que veio lá de Abel, melhor, Abel não, Sete, e veio passando até chegar em Abraão, e Abraão então começa o povo, como o povo mesmo, Israel ali, tá, um povo mais escolhido, selecionado, vamos dizer assim. Então, Gênesis capítulo 10 contou a história, a narrativa, a descrição dos filhos de Noé, para chegar lá em Abraão. Só que no meio desse negócio tem uma explicação para que precisa ser dada. Porque veja bem, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da terra, beleza? Eles tiveram seus filhos, os filhos dos filhos, etc. e tal. O povo vivia 800 anos, 900 anos e por aí vai. Só que a linguagem era a mesma. A nacionalidade era a mesma, porque não existia terra disso, terra daquilo, era o mesmo povo. E como é que você vai explicar então hoje, milhares de anos depois, que existem tantas nações diferentes, e tantos povos diferentes, e tantas línguas diferentes? E aqui há uma explicação de porquê e como isso aconteceu. Então vamos lá para o nosso texto. Em primeiro lugar, o que o texto mostra para nós é como nós podemos construir torres que destroem a nossa vida. Verso 2 diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. É uma evolução na construção civil, beleza? Depois disso disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O que está acontecendo aqui é que tinha acabado de recomeçar a humanidade. Deus tinha acabado de matar todos os homens da terra, tinha acabado de recomeçar a humanidade com Noé e a sua descendência imediata, e logo ali, não passou muito prazo, os homens já se sentiram mais importantes do que Deus. Eles foram para esse lugar, provavelmente direcionado por Nimrod, que é aquele primeiro imperador, ou uma espécie de imperador, se a gente pode dizer assim. E ali esse povo começou a pensar o seguinte: olha, há uma ordem de Deus que está lá em Gênesis capítulo 2, que nós devemos conquistar ou espalhar por toda a terra, mas nós não vamos fazer isso não. Nós vamos ficar juntinho, porque assim a gente fica mais forte,
E aí nós vamos construir uma cidade zona top. E aí nós vamos construir uma torre onde nós vamos alcançar os céus. E isso vai fazer de nós famosos. Isso vai fazer da gente grande. Talvez a intenção era até mostrar, isso vai fazer da gente a não necessidade de ter um Deus, de conquistar as coisas pelas nossas próprias mãos. E eu lendo esse texto, eu comecei a pensar como isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Como muitas vezes o que nós fazemos é exatamente o que esse povo está fazendo aqui. Às vezes a gente conhece um pouco do que é Deus, às vezes a gente conhece um pouco do que é o ser Deus, do que significa adorar a Deus, às vezes a gente conhece um pouco sobre isso, mas a gente prefere construir a história pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Afinal de contas, nós queremos conquistar, não é isso? Quantos que são pais e não pensam assim, qual o legado que eu vou deixar para o meu filho? Vai ser uma boa herança? Antigamente, a geração anterior à minha pensou muito dessa forma. Muito dessa forma. Nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos construir bastante, nós precisamos ter bastante para trazer conforto para os nossos filhos, porque eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. Não é isso? Não é um discurso comum? E o que nós estamos descobrindo agora? Que nós estamos criando um monte de filho bobo. É isso que nós estamos descobrindo. Gente que não quer trabalhar, gente que não quer estudar, gente que não tem nada para conquistar, porque os pais conquistaram tudo. E um monte de gente ultra sensível. Essas pessoas, por exemplo, ao ouvir eu dizer isso, já estão pensando, não gostei desse pastor não. A verdade é que toda vez que nós construímos a nossa história pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças, toda vez que nós queremos alcançar os céus e ser o nosso próprio Deus, o que nós estamos fazendo é uma torre que vai destruir a nossa vida. A gente pode ampliar um pouco mais isso. O que eles estavam querendo alcançar aqui era a salvação a partir da sua própria condição. Agora veja bem, essa tradição foi tão forte, essa região aqui de Sinear, é uma região no sul do Iraque. Não existia Babilônia ainda, mas logo um pouco depois na história vai surgir a Babilônia, uma das civilizações mais antigas do mundo. E logo no início da Babilônia era costumeiro construir algumas torres, dadas como torres divinas, para que chegasse mais perto dos deuses e assim pudesse ter uma comunicação melhor com os deuses. Alguns crentes ainda pensam assim hoje, não é verdade? Vamos orar no monte, por quê? Que é mais perto de Deus. Qual a nossa vantagem aqui no Petrópolis? Nós já estamos no monte. Então aqui já está tudo certo. Nós já subimos o monte. O ponto é que a gente começa a entender que alguma das coisas que a gente faz vai tornar a nossa comunicação com Deus mais eficaz ou menos eficaz. E a gente começa a fazer isso a partir das nossas forças, da nossa perspectiva e da nossa condição. E é sempre eu e eu. Agora, o que é engraçado é que essas torres que foram construídas centenas de anos depois dessa primeira torre aqui, elas tinham no máximo 90 metros de altura. 90 metros de altura não chega na nuvem. É óbvio, não tinha tecnologia de engenharia o suficiente para construir uma torre enorme. Mas se eles construíssem uma torre ao ponto de chegar nas nuvens, eu penso que eles iam meio que desistir. Eu queria saber quem era o corajoso que ia subir lá. Deixa eu contar uma história para ilustrar essa questão da nossa pequenez. Certa feita eu tive o privilégio de viajar para um lugar onde você pulava de um prédio. O prédio tinha 110 andares. São 350 metros de altura. E eu sou metido a corajoso assim com essas coisas, sabe? E aí eu fui. E aí quando eu vou subir no elevador, o elevador demorou para chegar. E depois você já vestiu a roupa, vestiu um macacão, um monte de trem. E foi me dando um medo, a mão foi ficando gelada. Estava só eu e o instrutor. O cara falava inglês ou não. E foi me dando medo. E a gente chegou lá na tal da torre. Aí vai outro cara, eles conferem o negócio assim. E aí ele vai numa plataforma
que sai do prédio assim, uns 4 metros. E assim, você vai andando, eu estou sentindo as pernas geladas só de lembrar. Você vai andando, e você vai olhando assim, não tem nada, você não vê o chão, é muito longe, é muito longe. E eu fiquei pensando, lembrando dessa história, e pensando nesse povo aqui, tadinho deles. Eles estavam achando que construíam uma torrezona de 90 metros. Ia mostrar como eles são grandes, como eles são dignos de serem olhados, como eles são dignos de serem venerados, que eles iam alcançar a salvação, afinal de contas eles iam chegar no céu. Não ia chegar no céu. E se chegasse com 90 metros já dá um medinho também. Olha ali embaixo, fala, amigão, eu sou uma formiguinha perto disso aqui. Mas sabe qual é o problema? Para a gente adorar a Deus e colocar as nossas vidas diante de Deus, da maneira que Deus quer que a gente faça, isso significa admitir a nossa incompetência, a nossa dependência, a nossa incapacidade. É por isso, por exemplo, que a gente só ora a Deus aos 48 do segundo tempo. E é costumeiro a gente ouvir a seguinte frase: olha, eu já fiz de tudo, pastor, agora é só Deus. Tipo assim, Deus, antes ele não podia fazer nada não, mas agora que eu tentei de tudo, agora que eu exauri as minhas opções, agora que eu não tenho mais força para fazer, agora sim eu dou, Deus, se você quiser assumir aí daqui para frente, como se Deus só tivesse o controle a partir do impossível. Nós esquecemos quem Deus é. Agora, como que você tem buscado a sua salvação? O que tem feito você ser alguém redimido? Talvez você ainda faça parte dessa geração que acha que precisa conquistar as coisas para deixar um legado importante. Talvez você agora acredite, e isso é mais dessa geração mais recente, que o conhecimento é que vai te salvar. Então você está buscando a todas as formas se especializar, estudar e ter muitos títulos e ter quantas faculdades forem possíveis e pós-doutorado e não sei o que, essa coisada toda, para que você possa olhar para o mundo e dizer: réis mortais, vocês não compreendem o que eu compreendo. A minha mente está extremamente avançada, a sociedade é um caos. É igual quando você vê filósofo falando na televisão, com todo respeito a quem é filósofo. Mas você já viu que filósofo sempre fala como se ele estivesse fora do contexto? A sociedade, a humanidade, o contexto, a cidade, ele não está ali não. Por que ele não está ali? Porque o conhecimento tirou ele daquela condição. Ele se vê acima daquilo. É o que foi combatido lá no Novo Testamento, chamado de gnosticismo, a busca do conhecimento que lhe dava de fato salvação. Isso faz parte da cultura grega, nos influenciou, e é por isso que tem tantas pessoas que vivem assim. Mas há outras pessoas que acham que é a fama, como esses aqui. Eles vão nos tornar célebres, nós precisamos construir essa torre, porque aí nós vamos ficar famosos. E aí você está buscando isso a todo tipo, e a toda forma. Meu irmão, eu não sei se você já entendeu, imagino que sim. O medo desse povo aqui era, primeiro, eles queriam ser famosos, eles queriam que o coração deles, eles queriam ter o coração deles encharcado por uma espécie de sucesso, e o medo deles era ser espalhado sobre a terra, é eles serem esquecidos, é eles virarem pó. Esse era o medo deles, eles queriam eternizar de alguma forma quem eles eram. E a gente vê isso muito em filmes antigos, era assim que os grandes imperadores queriam ser conhecidos, e etc, etc, etc. A minha pergunta é: em que momento da sua vida você ficou tão arrogante que você pensa da mesma forma? Não, pastor, eu não penso isso não. Você tem certeza? Você tem certeza? Vamos avaliar o seu coração então nesse momento. Se você não pensa assim, me diz uma coisa: quando você vai tomar uma decisão, por mais simples que seja, o que determina essa decisão? A sua vontade, a vontade de Deus ou a vontade de quem está em volta de você? Eu diria que numa escala de prioridades, alguns de nós seria a minha vontade, depois a vontade do que está em volta de mim, e depois, se der, se coincidir, a vontade de Deus. Significa que você tem construído torres,
Significa que você tem buscado a salvação, significa que você está guiando a sua vida a partir dos seus propósitos. É você quem está pavimentando o seu caminho. Você não está querendo andar num caminho pavimentado pelo Senhor. Você está querendo viver a partir da sua própria vontade. Olha só que interessante. Bruce Altscher, um comentarista, ele diz o seguinte: o ato de a humanidade construir uma torre com seu cume majestoso adentrando as nuvens representa a expressão final e máxima da arrogância humana. Como Adão e Eva transgrediram os limites da sabedoria humana e buscaram, e comeram do fruto proibido ser como Deus, e como os filhos de Deus transgrediram as fronteiras do matrimônio, a gente vai lembrar que a descendência de Caim, Lameque, por exemplo, foi o primeiro polígamo da história. Os construtores da torre buscam sentido e fama ao transgredirem o lugar de habitação de Deus. A pergunta é: o que traz sentido para a sua vida? Afinal de contas, essa série tem a ver com um propósito. O que traz sentido para a sua vida? Tem gente que acha que se casar resolve. Tadinho dele. Tão inocente. Tem gente que acha que quando der certo, aquele financiamento sair e eu puder abrir a empresa que eu tanto sonho há anos, minha vida vai. Tem gente que acha, vocês estão entendendo a lógica já, né? O que dá sentido para você. E sabe o que acontece com você? Você não encontra sentido. Você busca e continua vazio, mesmo tendo conquistado algumas das coisas que você desejou. O problema não é que você não conquista nada. O problema é que nada do que você conquiste vai de fato trazer sentido para a sua existência, porque você existe para a glória de Deus, e quando você não vive para a glória de Deus, o que você experimenta é vazio e dor. E nós precisamos nos despertar para isso. Se você quer aprofundar esse tema, leia Eclesiastes. Eclesiastes fala isso de maneira maravilhosa, especialmente Eclesiastes capítulo 2. Quando Salomão vai narrar que ele conquistou todas as coisas, ele vai falar de construção, ele vai falar de fama, ele vai falar de dinheiro, ele vai falar de mulheres. E aí ele diz assim: tudo é sem sentido. É correr atrás do vento. E a gente achando que a Dilma não sabia do que estava falando. Vocês estão com medo disso aqui cair, é? Eu estou calmo hoje. Então olha só, meu irmão, o que traz sentido para você? Porque o que nós estamos vendo aqui, desde Gênesis capítulo 4, é que Deus criou o homem com um propósito muito claro. E que o homem desvirtuou esse propósito ao seguir o seu próprio desejo, ao seguir a sua própria vontade. Isso começou lá com Adão, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente para parecer igual a Deus. Essa era a promessa da serpente. E o que eles descobriram? Que não era nada disso. Eles nunca podem ser igual a Deus. E aí depois nós vamos ver Caim e Abel do mesmo jeito. Abel serve ao Senhor com tudo que tem, com tudo que pode, da maneira que ele pode fazer. Mas Caim não, é meia boca, é mais ou menos, ele entrega o que só cumpre o ritual. E nós vamos fazendo da mesma forma. Quais são as torres que têm destruído a sua vida? Porque não é possível, se você já tem uma caminhada na sua vida, que você já não chegou à conclusão de que nada que você buscou nessa terra, de fato preencheu o seu coração. De fato, você ainda permanece vazio. Parece que está faltando alguma coisa, parece que você está buscando alguma coisa. Eu sempre digo que isso me lembra muito, e eu agora tenho visto isso muito, meu filhinho lá, brincando com aquele negocinho, aquelas pecinhas de encaixar, sabe aquelas pecinhas de encaixar? É como se tivesse uma peça no seu coração, que é onde só cabe o amor de Cristo. Só Cristo que cabe aqui. Mas você tenta colocar outra coisa substituindo esse amor. Você tenta colocar o sucesso, a fama, a religião, a auto-performance, e você vai tentando, e alguma dessas peças meio que encaixa, porque você força tanto que ela amassa e ela fica ali um tempo. Mas logo ela cai,
e o que acontece? Vazio, e que você quer buscar outra torre, construir outra coisa, para poder colocar ali no lugar. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a pesquisar na Bíblia alguns versículos que nos deixavam claro de que buscar as coisas desse mundo era bobagem. Eu me deparei com uma centena de versículos. E aí eu pensei, vai dar uns 38 slides e eu vou ficar na metade. Então eu separei apenas alguns, para que você possa ter isso muito claro, como a Bíblia deixa isso para nós muito claro. Olha só, presta atenção. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Porque esse é o sentido da vida, essa é a lógica da vida. Conquiste, 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 para que você se sinta satisfeito. Mas as pessoas que conquistaram estão depressivas, pensando em suicídio, ou coisa nesse sentido. Porque quando elas buscam só isso, elas continuam vazias. E Salomão está dizendo, isso não faz nem sentido. Para mim o sentido era, conquistei e resolveu. Segunda coisa, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Qual era o medo daquele povo que estava construindo a Torre de Babel? O medo era eles serem espalhados, esquecidos, eles serem como um pó, dissipados. Acabou. Mas o que eles estavam buscando? Tesouros aqui, que justamente acontecia isso. Tudo acaba. Tudo acaba. Sabe qual o grande imperador da história que ainda está vivo? Nenhum. Morreram todos. Todos eles. Primeiro Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Ou seja, não é eu que estou dizendo que o dinheiro, o excesso dele, ou a busca dele como algo que realmente dá sentido à sua vida, vai te trazer dor, não. É a palavra do Senhor, deixando isso muito claro para você. Lucas 12:15, Jesus disse: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, mas para nós consiste. Não é assim? Você já ouviu alguma palestra ou algum congresso onde só chamou pessoas que deram erradas na vida? Vamos supor, congresso de empreendedorismo. E aí eles chamaram os 10 caras que mais faliram. Você já viu algum congresso desse? Não. Qual é o testemunho que você vai ouvir num congresso desse? Eu falei 2, 3, 4 vezes, mas eu perseverei. E aí tal, não sei o que, papapá. Hoje eu tenho uma empresa de 25 bilhões de dólares. Eu quero ser igual esse cara. Não é assim? Não é isso que empolga o nosso coração? Não é isso que chama a nossa atenção? Jesus está dizendo, deveria ser assim não. Porque não são as coisas que o homem conquistou aqui que dá valor a ele. Não é isso. Não é isso que dá valor a alguém. Mas a gente gosta. Não é por isso que a gente gosta de às vezes ter um carro assim mais legal, né? Um celular assim. Vocês já repararam que os celulares da Apple, as capinhas não tampam a maçã? Porque não faz sentido tampar a maçã. Porque a pessoa que comprou, ela quer mostrar a maçã. Ora, para ficar parecendo igual a qualquer celular, eu não vou ter esse negócio aqui, eu preciso ter um que... Não é que se você tem Apple está errado não, tá bom? Porque você viu, né? O meu está tampado, então não tem maçã, né? Não é isso não, meu irmão. Eu estou dizendo é que, como algumas coisas que são sutis em nossas vidas, alguns detalhes bobos, a gente acaba mostrando que na verdade estamos construindo as nossas próprias torres, buscando a nossa própria salvação, buscando sentido para a nossa existência.
Colossenses 3, Paulo diz o seguinte: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e ganâncias, que é idolatria. Tudo isso é idolatria. Tem gente que acha que vai ser salvo se tiver prazer sexual, salvo no sentido, de propósito. E aí está preso em pornografia, preso em amante, preso numa série de coisas que o mundo oferece. E o que essa pessoa continua tendo, apesar de desfrutar disso tudo? Vazio. 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 Conversa com alguém solteiro que já farriou bastante. Você vai ver essa pessoa, a maioria delas, dizendo o seguinte: eu acho que eu preciso quietar um pouco, porque eu estou vendo que esse negócio aqui, né, uma hora a gente tem que quietar, né, uma hora a gente tem que ficar mais de boa, porque isso aqui não leva a nada mesmo, não. Nós continuamos vazio, porque estamos colocando a peça errada. Eu quero terminar com o texto de Marcos 8,36, que diz assim: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sei, você conhece esse texto, você conhece a lógica desse texto, você conhece a ideia desse texto. Mas por que isso não desce para o coração? Por que isso não transforma em atitude? Por que na hora que você está planejando o seu amanhã, você não está pensando nesse negócio aqui? Quer saber, eu não vou passar a perna naquele cara. Porque do que adianta eu ganhar esse negócio? Do que adianta eu poder assinar esse contrato trapaceando, enganando, mentindo? Se eu estou desonrando o meu Deus. Do que adianta? Mas o texto não acabou, vamos voltar para o nosso texto. Verso 5 diz o seguinte: Deus versus a torre. Olha só, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Isso aqui é uma linguagem, gente, é apenas para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Porque às vezes você está pensando assim: então Deus desce mesmo. Não, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso aqui é só para mostrar, Deus deu atenção ao que estava acontecendo naquele momento, uma atenção especial. Então Deus veio, olhou. Eu fico pensando que Deus, Ele não é pego de surpresa, mas se fosse eu e você, a gente olharia e falaria assim: mas não é possível. Gente, eu acabei de mandar um dilúvio, eu exterminei a humanidade, só sobrou os avós desse povo aí, não deu um prazo pequeno e esse povo já está tentando ser Deus, eles já estão seguindo o seu próprio coração, eles já me abandonaram, eles estão buscando a salvação por si mesmos. Eu fico lembrando do povo do Egito, peregrinando do Egito até a terra prometida. Você sabe como é que era a peregrinação? Porque andar no deserto é muito penoso, faz muito calor de dia e muito frio à noite. Aí sabe o que Deus providenciou? Tinha uma nuvem durante o dia, que fazia sombra durante toda a caminhada. E de noite, tinha uma nuvem de fogo, para ficar quentinho, era um aquecedor natural. Sabe o que o povo falou? Tá ruim. Porque lá a gente comia melhor. Nós era escravo, apanhava, a gente morria injustiçado, mas lá a gente tinha comida. Aí Deus mandou maná do céu. Não sabe nem o que é isso. Mas eu penso que deve ser a coisa mais gostosa que já teve na terra. Sabe o que o povo falou? Tá ruim. Porque lá a gente comia carne. Aí Deus mandou as cordonizas. Sabe o que o povo falou? Tá ruim. Porque lá a gente tinha água em abundância. Aí foi quando Moisés perdeu a cabeça, porque ele bateu na rocha sem Deus mandar. Sabe o que nós estamos fazendo? A mesma coisa. Meu irmão, eu aconselho muitas pessoas, converso com muitas pessoas. A maioria das pessoas estão sofrendo, Mas quando você pergunta o real motivo desse sofrimento, comparando com o que ela está vivendo, com a vida dela, muitas dessas pessoas começam a pensar assim: pastor, eu acho que eu estou fazendo tempestade num copo d'água, né? Eu acho que eu não estou assim, está ruim e tal, está incomodando, mas podia estar bem pior, né? Porque o nosso coração é ingrato. Pois bem, Deus olhou para esse povo,
Não é possível. E aí ele fala uma frase aqui, que essa tradução da NVI, que é a Bíblia que eu uso, só para deixar claro, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então o que nós temos são traduções. Então você tem Bíblia NVI, Nova Tradução Internacional, Nova Linguagem de Hoje, a Almeida Atualizada e por aí vai. São traduções que foram feitas, a maioria delas muito boas. Mas nesse texto aqui específico não ficou legal, porque olha só, diz assim: eles são um só povo e falam uma só língua. Até aí legal. E começaram a construir isso. Beleza. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E não é isso que o texto está querendo dizer. Dá a impressão de que se Deus não impedir, eles vão conquistar o mundo mesmo e acabou tudo, lascou, não é isso? Mas não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. O que Deus está dizendo é o seguinte: se eles se unirem dessa forma, para praticar a maldade do coração deles dessa forma, se nada impedir eles de continuar caminhando no caminho do coração deles, eles vão dar vazão a isso e aí não tem jeito de segurar depois. A vaca vai para o brejo. E aí o que Deus faz? Deus destrói essa torre. E aí ele fala assim: venham, desçamos e confundamos a língua do que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Eu fico imaginando a cena: joga o tijolo, e o outro, o que é isso? E aí começaram a falar cada um a língua diferente, e a coisa começou. E aí como é que foi a união dos povos? Eles foram descobrindo quem que falava o quê. Falei, eu estou entendendo o Fabinho, então Fabinho, vamos andar junto, porque o Glaucio já não entende mais nada dele não. E aí os povos foram se unindo, e Deus destruiu esse plano. E Deus segurou a maldade do coração desse povo. E Deus deu uma refreada na maldade do coração desse povo. E assim eles se dissiparam pela terra, eles se espalharam pela terra, como Deus já tinha mandado fazer lá em Gênesis capítulo 2. E Tamir Neves, um teólogo, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus viu a intenção do coração humano e agiu soberanamente, provocando a divisão dos homens pela variação de línguas. É assim que Deus age, por ser soberano, quando percebe que os nossos planos, a sua vontade, não está sendo respeitada, Ele mesmo, conforme o seu querer, age soberanamente, impedindo-nos de ter outras ações que o desagradem e nos sejam prejudiciais. Ou seja, muitas vezes quando nós planejamos algo que é justamente alimentar uma das torres dos nossos corações, uma dessas torres que dá salvação a nós mesmos, uma dessas coisas que faz com que nós nos sintamos melhor, Deus vai lá e frustra os nossos planos. Para nós é sofrimento e dor, mas é porque nós não estamos olhando o futuro, porque o que Deus está fazendo? Cuidando de você, impedindo que você ande pelo espinhadeiro, pelo desfiladeiro, impedindo que você vá para um caminho onde talvez não teria volta. É isso que Deus está fazendo aqui. Por isso, meu irmão, olha só que coisa interessante. Eu tinha um planejamento muito bacana, top, legal, fera demais. Deu tudo errado. O que eu faço? Glória a Deus. Eu vou falar de novo, aí você responde, tá bom? Eu tive um planejamento muito bacana, muito jóia, muito legal, deu tudo errado. O que eu faço? Não está com convicção nenhuma não. Vamos fingir que eu não falei nada até agora. Vamos lá, de novo. Eu tinha um planejamento muito bom, muito bacana, muito jóia, deu tudo errado. O que eu faço? Uma melhoradinha. Vamos passar por aqui. Meu irmão, se eu estou sendo guiado pelo Senhor e os meus planos não deram certos, glória a Deus! Porque talvez aquilo ali era uma dessas torres que eu estava alimentando, que me distanciaria do Senhor, onde eu me sentiria dono de mim mesmo, onde eu me sentiria autossuficiente, onde eu poderia pensar que eu não preciso do Senhor e que eu posso resolver pela minha própria performance. Mas de repente Deus frustra os nossos planos e você tem que correr para Ele, você tem que dizer: Deus, por favor, me ajuda, porque eu não dou conta. E aí Deus vai olhar e falar assim: show de bola. Porque eu e você precisamos sempre caminhar em dependência do Senhor.
O grande problema do homem sempre foi a independência. A vontade de caminhar pela sua própria força, pela sua própria mão, de realizar os seus projetos. Se deu tudo certo, meu irmão, show de bola. Se deu tudo errado, show de bola. Show de bola. Porque quem está construindo a história? Deus. Agora, se deu tudo errado e eu começo a murmurar, está quente demais essa nuvem, hein? Assim não dá para dormir, não. Eu estou enjoado desse maná do céu também, só tem isso? Será que não tem mais nada? Não, o céu é tão pouco criativo assim. Tem gente desse jeito. O que você está fazendo da sua vida? Porque não é possível que você, na altura da sua caminhada, já não percebeu que nada do que você está buscando nessa terra faz sentido. Alimenta seu coração, traz satisfação. Não é possível que você não percebeu isso ainda. Isso independente da religião, do que você crê, do que você pensa, independe, porque o vazio existencial é para todo mundo, porque todos nós somos criados para glorificar ao Senhor. E isso não depende do que eu creio, só quando eu de fato glorifico ao Senhor é que eu tenho satisfação, é que eu tenho alegria. Bom, o que fazer então? Vamos lá. Em primeiro lugar, identifique as torres que têm destruído a sua vida. Aliás, eu diria melhor, identifique as torres que têm destruído o seu relacionamento com Deus. Olha aqui, meu irmão, presta atenção, que a torre pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Eu sei que não é lá uma torre tão, né? Mas se for por ela ou por ele que você vive, pode ser o seu filho, pode ser o seu emprego, pode ser o seu negócio, ou pode ser tudo isso ao mesmo tempo, pior ainda. Mas você precisa identificar. Eu daria um exercício prático para você. Eu diria para você, ao chegar em casa, começar a pôr num papelzinho assim: quais as 4 principais torres que tem na minha vida que tem me afastado do Senhor? E aí você põe lá, tal. Vai pondo. A sua torre não precisa ser igual a de ninguém, mas coloca lá. Porque você precisa identificar. Para que você precisa identificar? Para dar o segundo passo, olha aí. Lance fora e destrua essas torres antes que elas te destruam. Porque não adianta você falar assim, não, realmente é meu emprego mesmo. E aí, pastor, se for meu emprego, o que eu faço? Ou ele se torna um lugar onde você viva para a glória de Deus, ou você sai dele. E se for meu marido? Aí aguenta. Se for minha esposa, aguenta. Até porque torre é idolatria, não é um lugar, não é algo que você quer jogar fora, é algo que você quer ter mais. Às vezes, a sua idolatria é algo que já aconteceu há anos atrás. É um negócio que você achou que podia ter dado certo se você tivesse feito diferente. É uma pessoa que você se apaixonou e sei lá, passou anos e você ainda tem isso na cabeça. Eu não sei. Mas você precisa identificar. E ao identificar, você precisa se livrar desse negócio. Pastor, eu não tenho força para me livrar disso. Então fala assim, Deus, destrói essa torre para mim. Que eu não sou forte o suficiente, não. Porque a caminhada com o Espírito Santo é justamente isso. É Ele nos fortalecendo para dizer não para o pecado, para os ídolos do nosso coração. Você não precisa caminhar sozinho. Aliás, nós não caminhamos sozinhos. Terceiro lugar, saiba de uma vez por todas que novas torres não te salvarão. Porque olha só, você viu aqui, chegou em casa, fez aqui a listinha, numerou, tomou a providência. Na semana que vem você já está resolvido. Ó, pastor, deu certinho. Uma semana eu resolvi minha vida. Mas aí lançou um método novo.
lançou uma nova forma de fazer, lançou uma nova maneira de ter conhecimento. Não é assim que a gente abre esses vídeos de Instagram? Você quer ganhar dinheiro agora? Em apenas 30 segundos, veja até o fim desse vídeo. E aí você diz, não, agora vai dar certo. Não, porque agora é diferente. Não, porque agora... E você acha que o novo método, aliás, igrejas fazem isso. Qual é o novo método para ter pessoas na igreja? Eu acho que agora caiu tudo por terra. Porque o trem é online. Mas logo, logo vão inventar algumas coisas aí. A galera da prosperidade mesmo deve estar sofrendo muito. Porque se era o ano da vitória, só se alguém teve uma filha chamada Vitória. Porque o resto... Qual é? Não caia no novo conto, na nova torre, na nova proposta. Abandone os seus ídolos, mas não gere novos ídolos. Quarto lugar, Deus vê nossas torres e destrói por bondade e graça. Quando uma das suas torres forem destruídas, o que você faz? Glória a Deus! Deu tudo certo, dando tudo errado. Quinto, só há um caminho de salvação, Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixa eu dizer algo para você interessante. O que o homem queria era construir uma escada para os céus. Era ter a sua salvação a partir daquilo que ele poderia produzir, daquilo que ele poderia fazer. É isso que eles queriam com a Torre de Babel. Mas de repente a gente vai lendo a história da Bíblia e poucos anos depois tem um cara chamado Jacó, que ele deita sobre uma pedra, num lugar chamado Betel. E o que ele vê? Anjos descendo por uma escada, subindo e descendo. Essa escada, no caso, é construída por quem? Pelo Senhor. Parece uma visão que está querendo nos mostrar que o caminho é de lá para cá, não daqui para lá. Parece que o que nós estamos querendo fazer é conquistar a salvação na marra. Eu sempre pergunto às pessoas que acham que vão se salvar: se amigão, quando você morrer, você vai para onde? Porque se você se salva, como é que você vai chegar no céu? Você sabe o endereço? Você sabe como é que você vai chegar lá? E você vai meter o pé na porta? Como é que vai ser isso aí? Percebe que se você não for carregado, se você não for levado, se você não for conduzido, se você não for realmente... se não for Deus te salvando, se não for Deus te resgatando, se não for Deus te trazendo para o céu dele, o céu eterno dele, não tem jeito. E como que Deus faz isso? Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. É isso que representa a ceia. É Jesus falando: eu sou a escada do céu, eu sou o elevador, se você é mais moderno. Eu sou aquele que te conduz, porque você, por você mesmo, não pode chegar lá. É preciso um mediador, é preciso alguém que te leve. E Jesus está dizendo: eu faço isso. Eu quero reforçar essa ideia em pelo menos 2 textos bíblicos. Hebreus 7:25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você quer ser salvo, meu irmão? Cola em Cristo. 1 Timóteo 2:5: pois só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Presta atenção, quando a gente fala que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós estamos querendo dizer que não tem nada ligado a Ele que vai conduzir você à salvação. O que nós estamos querendo dizer é que é exclusivamente Ele que salva. Não tem esse negócio assim: ah, Jesus é o único e suficiente Salvador, mas eu preciso dar 3 pulinhos por dia, senão eu perco a salvação. Então Ele não é seu Salvador, amigão. Ele é o único e suficiente. Eu quero terminar com uma última frase. Diz assim: o grande problema do homem sempre foi a busca da salvação por suas próprias mãos. Isso começou em Adão e continuamos até hoje a construir nossas torres. Por isso,
Uma vez mais, o chamado desse texto é para nos arrependermos e termos apenas e exclusivamente Cristo como nosso Redentor e Salvador. Isso implica em reconhecer a nossa incompetência de fazer. E é aí que está o nosso problema. Você não tem que esperar dar tudo errado para dizer: Senhor, me salva. Você tem que fazer isso o quanto antes. O quanto antes. E desfrutar então da paz, do sentido, do propósito, do significado da vida que só há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quero fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, tantos de nós, ó Deus, tem procurado construir a nossa própria torre de Babel, buscar chegar no céu na marra pelas nossas próprias forças, porque nos sentimos os maiorais, ó Deus. Mas Deus, eu peço ao Senhor, humilha o nosso coração nessa noite, nos quebranta em nome de Jesus, ó Pai. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos perceber o quão dependentes nós somos do Senhor, o quão necessitamos do amor de Cristo, o quão necessitamos da obra de Cristo, o quão necessitamos de estar em Cristo, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos de fato nos arrepender nessa noite e ter Cristo Jesus como nosso único, exclusivo, absoluto Rei das nossas vidas, ó Pai. E que assim nós possamos desfrutar dessa paz que tanto buscamos, desse sentido que tanto buscamos, do propósito que tanto buscamos, ó Pai. E viver para a glória do Senhor, caminhar segundo a vontade do Senhor, ó Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém.